do dia de hoje eu já avisei e publiquei o tema do sermão desta hora. Na verdade é uma pergunta: o que fazer diante da provação? E eu inicio aqui uma série de sermões baseada nos textos de Tiago, tentando responder ou encontrar respostas para esta indagação: o que é que eu posso fazer diante da provação? O que fazer? Que atitudes tomar? O que é que Deus nos orienta? Eu quero também, antes de começar, eu mandei o vídeo, não sei se já está no ponto, pode colocá-lo? Ok. Eu preparei um vídeo, editei esse vídeo hoje. Eu gostaria de fazer aquilo que eu fiz aqui no santuário, mas não iria dar certo. Primeiro porque podia dar errado. Eu me recordo que uma ocasião a Cláudia contou-me que o pastor Fernando, irmão do Wellington, ele foi casado com a tia da Cláudia, irmã da mãe dela, a Maria Luísa, e ele quis inovar e resolveu celebrar a ceia e cortar o pão da ceia na hora. Só que ele acabou cortando também o dedo, então o sangue da ceia se misturou com o sangue dele. Então eu disse: olha, para evitar problemas eu faço isso em casa. E se você assistiu, vai rever. Se não assistiu, você vai entender um pouco do nosso compromisso. Eu vou pedir que as lâmpadas sejam apagadas e o vídeo vai ser colocado para que os irmãos possam ver. Você já percebeu que existe uma diferença entre o copo vazio e o copo cheio? O copo vazio, ele não consegue resistir ao fogo, ele logo é destruído. Mas o mesmo não acontece com o copo que está cheio de água. Ainda que ele seja colocado sobre a chama, ele vai resistir. E o curioso é que se nós colocarmos fogo somente na borda do copo, onde não está completo de água, sabe o que vai acontecer? O fogo vai queimar exatamente até o limite da água que preenche o copo. A mesma coisa acontece no plano espiritual. Eu posso lhe garantir que uma vez atravessando a provação, se sua vida estiver cheia do Espírito Santo de Deus, você vai resistir. E somente aquilo que ainda não está sob o controle do Senhor será como que eliminado de sua vida. Hoje à noite eu vou estar falando sobre isso. Aguardo você. Essa foi a divulgação da palavra da noite de hoje. O que fazer diante da provação? E como eu disse, nós vamos usar o texto do texto de Tiago. No capítulo 1 de Tiago, no primeiro verso, assim está escrito: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. E então ele diz: saudações. A primeira coisa que a gente precisa fazer é tentar identificar quem é este Tiago. Você tem o Tiago, filho de Alfeu, nas Escrituras Sagradas. Você tem o Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, também nas Escrituras Sagradas. Você tem o Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, que também aparece no texto. E há quem sugira que existam outros: o Tiago, pai de Judas, um Tiago que talvez não fosse nem sequer conhecido por conta na comunidade primitiva. E há quem também sugira que o nome aqui não seria Tiago, mas seria Jacob, ou Jacó, e depois teria se transformado no nome do Tiago. A grande questão é quem foi o escritor. Se você optar pela ideia de que tenha sido o Tiago, o filho de Zebedeu, você vai ter que datar esse texto para antes do ano 60. Se você escolher Tiago, filho de Alfeu, vai ter que também explicar como aquele que passa no texto sagrado, nos evangelhos, sem se pronunciar, conseguiu escrever um texto tão poderoso quanto a carta de Tiago. Se você optar pela ideia que tenha sido Tiago, irmão do Senhor, vai conseguir o apoio de muitos comentaristas. Por quê? Porque eles veem em Tiago o grande líder, ou um dos grandes líderes da igreja no Novo Testamento, pela sua participação no concílio, pela forma como o apóstolo Paulo fala e descreve a figura de Tiago. Mas a questão não é uma questão decisiva, não é uma questão de confissão de fé. Fiquem muito à vontade, mas sigo a ideia de que, quem sabe, o escritor tenha sido Tiago, irmão do nosso Senhor. O curioso é que no texto, quando ele vai escrever, ele fala de si mesmo apenas como servo de Deus e servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Se de fato ele era irmão de Jesus, ele não se apresenta assim. Ele apenas, e nem sequer usa o título apóstolo.
Ele apenas se descreve como servo, e servo aqui é doulos, que poderia ser traduzido também como escravo de Jesus Cristo, uma designação que judeus certamente rejeitavam, o conceito de servo. Só que no texto você vai observar que ele escreve as chamadas 12 tribos dispersas entre as nações. Fala-se da dispersão dos judeus em alguns momentos históricos, na diáspora dos judeus, desde o tempo do cativeiro e mais tarde. Só que aqui, a grande parte dos comentaristas do Novo Testamento sinalizam para aquilo que aconteceu após a morte de Estevão, quando a igreja foi dispersa em função da perseguição. Mas ele não está falando das 12 tribos. Não se esqueça que no Novo Testamento a igreja é chamada de o novo Israel de Deus. E uma evidência disso, de que ele não está escrevendo tão somente a judeus, mas judeus convertidos ao cristianismo, é que logo depois você vai observar que no versículo 2 ele vai usar a expressão meus irmãos. E aqui é uma designação certamente cristã. É uma abordagem certamente cristã. Portanto, o que se pensa é que Tiago ele está escrevendo a uma comunidade cristã de judeus que se converteram ao cristianismo. Judeus que se converteram ao cristianismo. Mas este verso, versículo de número 2, ele já sinaliza o que fazer diante do sofrimento, o que fazer diante da provação. E o primeiro desafio aqui está. É o desafio de encontrar motivos para alegrar o seu coração. É ter diante da provação uma atitude positiva. É tão belo o texto, e aí a gente volta ao versículo 2, e se você estiver com o Novo Testamento, vá acompanhando, apesar de eu estar mostrando aqui todos os versos. Tiago, no versículo 2, ele diz: meus irmãos, primeiro, considerem, notem essa expressão, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. O que o texto está dizendo é que a provação na vida cristã deve se tornar motivo de alegria, por incrível que pareça. E aqui, a palavra alegria, ela vem com a ênfase tão forte que poderia ser traduzida por êxtase. É alegria de verdade, mas é uma alegria contagiante. A igreja, agora dispersa, estava passando por muitas provações, por muitos sofrimentos. E Tiago escreve àquela igreja dizendo que o cristão, mesmo quando passa por adversidades, ele precisa ser seletivo na sua memória, ele precisa ser seletivo no seu olhar, ele precisa identificar à sua volta sinais da graça de Deus. Ele precisa considerar, inclusive, a provação como motivo, diz o texto sagrado, de grande alegria. Agora, fique certo que o texto não está nos convidando a uma experiência de masoquismo. Não é a ideia de que quanto maior o sofrimento, maior vai ser a minha alegria, mas em função daquilo que o sofrimento pode nos trazer. Você vai perceber que Tiago ele defende a ideia de que o sofrimento, a provação, tem um caráter pedagógico. Ou melhor, ele acrescenta, ou ela acrescenta a minha vida e a sua vida, a graça de Deus, misericórdia da parte do Pai. É como se ele estivesse dizendo: olha, quando você estiver passando por uma provação, resista. Por quê? Porque você vai ser tentado, você vai ser tentada a enxergar a provação como se fosse um castigo, como se fosse uma maldição, como se fosse uma calamidade que se abateu sobre você, ou mesmo como prova do abandono de Deus. E aí você vai escolher. Ou você encara a provação como uma calamidade, como um castigo, como uma maldição, ou você faz aquilo que a Bíblia ensina. Mesmo mergulhado numa situação de dor, de sofrimento, de provação, você vai precisar identificar os sinais da graça na sua vida. E aqui eu volto a afirmar o que dias atrás disse. O sofrimento ele é algo como que inevitável, mas como você vai enfrentá-lo é uma questão de decisão. É como se ele estivesse dizendo que em função das dificuldades eu preciso manter a minha alegria. Ela não pode estar atrelada a isso. E o curioso é que também nesse texto ele mostra que a provação ela é passageira.
Porque ele diz assim, passarem. Olha, gente, vai passar. Pode parecer um clichê, mas vai passar. Esta é uma das coisas primeiras que Tiago nos ensina. Eu posso me alegrar, mesmo quando estou passando por dificuldades, porque eu vou passar por isso. Isso vai ser interrompido, é um ciclo, é um momento. Não vai permanecer pelo resto dos meus dias. E aqui eu vejo uma palavra extremamente bela da parte do servo de Deus. É quando ele diz assim: vocês precisam transformar a provação ou encarar a provação como motivo de alegria, e não pequena alegria, mas grande alegria. E aí ele acrescenta o fato de que as provações são passageiras e são, como diz o texto ali, diversas. Notem que provação aparece no plural. Consegue enxergar isso? Aparece no plural, correto? Mas a palavra que vem antes de provações, ela é extremamente rica. Essa palavra diversas é a palavra grega poikilos, ou poikiloi, fique tranquilo, viu? E aqui se você ver, olha, ali é o pi, não é isso? Aquele lá tem a som de O e tem o som de K, do jeito que está ali transliterado para você entender. Mas poikiloi significa o quê? Essa tradução de diversas, só que é mais do que diversas. É tão bela esta palavra, porque é como se fosse, literalmente seria assim, multicolorida. É como se ele dissesse que as provações elas têm várias cores, várias tonalidades. É um espectro. É como se ele dissesse, olha, às vezes eu sou provado e às vezes a provação é de natureza emocional. Existem provações de natureza emocional? Sim. Existem provações de natureza física que tem a ver com o seu corpo, com a sua saúde? Também. Existem provações que têm a ver com o sustento financeiro de sua casa, com a sua carreira profissional? Sim. E quando o texto fala de diversas, está mostrando que às vezes eu sou cercado por diversos aspectos difíceis. E as provações às vezes alcançam dimensões das mais diferentes na minha vida. E mais, o texto está sugerindo que elas vêm como se fossem ondas sobre mim. E eu não sei se você já viveu algum tempo na sua vida em que você olhou para frente, era provação. Olhou para trás, provação. Olhou para a direita, provação. Olhou para a esquerda, provação. Só restou a você olhar para os céus e pedir e clamar pela misericórdia de Deus. Quando Tiago escreve, ele diz exatamente isso, que as provações, elas não são, a provação ela não é somente plural, mas ela ela tem qualidades diferentes, é como se ela fosse multifacetária, ela se apresentasse de diferentes maneiras na minha vida e na sua vida também. Eu achei interessante, porque esta palavra que eu estou mencionando, poikilos, que significa diversas, várias, inúmeras, ela aparece em outros momentos na Bíblia. Ela, por exemplo, ela é usada, lembra-se que a Bíblia diz que a fama de Jesus se espalhou pelas cidades vizinhas, e as multidões iam procurá-los. Notem como diz, por exemplo, Mateus. E a mesma expressão é usada também em Marcos e em Lucas, nos textos paralelos. Ele diz: e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de poikiloi, várias enfermidades. As enfermidades eram as mais diferentes. Traziam um coxo, traziam um cego, trazia alguém endemoniado, as mais diferentes necessidades. Havia pessoas das mais diferentes doenças ali sendo levadas à presença de Jesus. Só que a Bíblia diz que mesmo quando as enfermidades se apresentavam assim de maneiras tão diferentes, o que é que a Bíblia diz? Que Jesus os curava. O que é que isso me ensina? Que não importa como a provação se manifeste, ela pode se manifestar multifacetária, podem surgir as mais diferentes enfermidades, mas o Deus que cura é um só. E Jesus cura, porque hoje a gente está no tempo dos especialistas, não é? Não sei se já aconteceu, você vai fazer um tratamento dentário, tem um que faz isso, tem outro que faz aquilo, havia um tempo em que o esqueleto humano era um só profissional. Hoje existe um especialista só para o joelho, um especialista somente para as mãos, um para isto, um para aquilo. Só que Jesus, quando aparece alguém
com as mais diferentes necessidades, ele sozinho é suficiente, ele é bastante. Há um outro momento, e talvez esse outro texto explique esta verdade, é quando Pedro escreve e novamente ele vai utilizar a expressão poikilós, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, veja como ele diz: cada um administre aos outros, o dom como o recebeu, como bons despenseiros da poikiloi, multiforme graça de Deus. O que é que o texto está me ensinando? Se Tiago está me dizendo que às vezes as provações elas são assim, multifacetárias, são multicoloridas, sabe o que também é multifacetário, multicolorida, multiforme a graça de Deus? É a mesma expressão. Por isso, para cada sofrimento humano, Deus tem uma resposta. Para cada provação na minha vida, Deus é suficiente para responder, para trazer alento, para mostrar resultados, para curar, para sarar feridas. Não importa a forma como Ele se manifesta. Só que o texto continua me convidando a pensar que a palavra de Tiago não é somente dele. Por quê? Porque no texto, eu não sei se você se recorda, de Romanos, capítulo 5, versos 3 e 4. Veja se a lógica do apóstolo Paulo não é a mesma lógica usada pelo Tiago no seu texto. O que é que ele vai dizer? Não só isso, mas também nos gloriamos. Ao invés da expressão alegria, Paulo usa a expressão gloriar-se nas tribulações. E aí ele continua: porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E depois ele diz: a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Eu quero chamar a sua atenção primeiro aquilo que o apóstolo Paulo diz, que a gente precisa gloriar-se nas tribulações. A tribulação na vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus, não pode ser motivo de ansiedade, de depressão, de crise. É surpreendente, mas o que o texto está dizendo é: encontre glória nisso, e a glória é a glória de Deus. Porque não há momento em que o Espírito Santo de Deus nos abrace de forma ainda mais intensa do que no momento da dor. Eu não sei se você já observou, mas as crianças, elas às vezes, e eu me recordo que a minha filha mais velha fazia isso. Nós chegávamos em casa, precisávamos tirá-los do carro, levar para a cama, e torcíamos para eles chegarem dormindo, mas normalmente ela chegava acordada, mas ela fazia de conta que estava dormindo, para que eu pudesse levá-la nos braços até o quarto. E quando eu chegava lá, no quarto, e colocava na cama, o que é que ela fazia? Ela abria os olhos e mostrava que estava acordada. Parece que ela entendeu que é nesses momentos em que a gente recebe o afago de Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo: olha, existe glória na tribulação. E sabe qual é a glória da tribulação? É a presença do Espírito Santo do Senhor. Só que o apóstolo, depois ele vai falar sobre os resultados, ou sobre o efeito da tribulação na vida do crente. E isso já nos aponta para a próxima afirmação que preciso fazer. Não foi uma pergunta? O que fazer diante da provação? A primeira coisa, ter uma atitude positiva, cultivar a alegria, a habilidade de sorrir. E sabe quando a gente descobre que superou um problema? É quando a gente começa a sorrir do problema. Eu não sei se você já percebeu, mas naquela hora foi uma desgraça, você não sabia o que fazer, até você chorou. Mas depois de algum tempo, quando aquilo já faz parte somente da sua memória, você conta e sorri. Eu caí, aí você começa a sorrir, contando a história de como foi a sua queda. No momento, não. No momento você chorou e sentiu dor, mas depois você começa, e um dos sinais que a gente está curado é quando a gente começa a sorrir de si próprio. Pode parecer louco o que eu estou dizendo, mas quem aprendeu a sorrir até de si mesmo, conseguiu aquilo que alguns chamam de a autoaceitação, inclusive de suas fragilidades, já não mais impede, já não mais esconde, já não serve mais de constrangimento. E em família tem muitas histórias que hoje a gente conta sorrindo, né? Mas no passado não, foi motivo de apreensão, foi motivo de tristeza. Mas esse texto do apóstolo Paulo, como eu disse, aponta para a segunda atitude que preciso ter diante da provação.
E que atitude é essa? Aí está. Exercite a visão de longo prazo. Nós somos muito imediatistas. Nós julgamos as coisas pelo momento. Nós não temos hoje, a paciência nos falta para aguardar que as coisas de fato aconteçam. Nós queremos sempre acelerar processos. Nós, se pudéssemos, saltaríamos etapas. Só que o texto sagrado vai nos dizer assim, veja o versículo 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Consegue entender? Por que eu posso me alegrar na provação? Não pela dor em si, mas por aquilo que ela vai produzir na minha vida. Correto até aqui? Só que eu fico impactado quando ele usa essa expressão. Vocês sabem. Vocês sabem. Se é algo que a gente não recorda, não se lembra no momento da provação, é exatamente isso. Que a provação ela é passageira e que ela vai deixar um rastro de graça, de bênção na minha vida. Aí o apóstolo, o que é que ele faz? Tiago olha para mim e para você e diz, olha, vocês sabem. O que é que isso significa? Significa que na provação eu preciso trocar a emoção. E quando eu falo de emoção, é aquela coisa que você diz quando está sendo provado. Eu estou me sentindo tão mal. Eu estou me sentindo péssimo. Tudo que você descreve em função dos seus sentimentos precisam ser substituídos pelas suas convicções, ou precisam ser tratados a partir de suas convicções. Eu estou me sentindo péssimo, eu estou me sentindo, por exemplo, desorientado, mas eu sei que de Deus vem a minha orientação. Eu estou me sentindo perdido, mas eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. O que importa na provação não é o que eu estou sentindo, mas aquilo que é a minha convicção, aquilo que creio. E a provação é esse momento em que eu preciso substituir as minhas emoções pelo eu sei. Está doendo, mas eu sei. Estou chorando, mas eu sei. Você se recorda como foi forte essa declaração quando foi proferida por Jó? A Bíblia vai me dizer, eu não estou conseguindo passar. Houve alguma coisa aí? Não. Pronto, aqui. Em Jó, no capítulo 19, verso 25, está escrito assim, porque, deixa eu voltar, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Aqui está a declaração deste homem de Deus. Não é o que eu estou sentindo, mas o que eu sei. E a vida de Jó foi marcada por muito sofrimento. E a dor, por maior que seja, a provação, por maior que seja, a enfermidade, ainda que esteja numa fase terminal, ela não pode destruir as minhas convicções de fé. Eu sei que o meu Redentor vive, e é isso que alimenta a minha esperança. Recordei-me também de um outro momento, em João capítulo 9, verso 25, aquele homem que era cego de nascença, e foi curado por Jesus, ele foi indagado, inquirido, interrogado pelos fariseus, e perguntaram quem foi que fez isso. Olha, eu não sei, mas uma coisa eu sei, que eu era cego, mas agora eu estou vendo, e é isso que importa. E aquilo foi que fortaleceu a vida daquele homem diante do interrogatório. Eu tenho uma outra palavra ainda que me chama a atenção, que foi proferida por Paulo, já no final de sua vida, ele escrevendo a Timóteo, ele também diz, eu sei. Ele diz assim, veja, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O que é que esse homem está dizendo? Eu sei em quem tenho crido. Por isso eu quero lhe desafiar, ao invés de dizer, eu estou me sentindo, diga, eu sei, eu creio. O fundamental no momento da provação é permitir que as minhas convicções produzam palavras de fé nos meus lábios. Porque caso contrário, a minha boca, a Bíblia não me diz que a minha boca fala daquilo que está cheio, o coração, a minha boca vai sinalizar exatamente para os efeitos danosos da provação na minha vida. Por isso, o que você tem como convicção é exatamente a sua arma para vencer as dificuldades neste momento. Só que eu vou voltar ao texto de Tiago, capítulo 1, versículo 3.
Porque ele não diz somente vocês sabem, mas ele diz assim, que a prova da sua fé produz perseverança. A prova produz perseverança. É impressionante quando você observa que algumas sementes não se parecem em nada com o fruto. Absolutamente não parecem. E se eu lhe desse algumas sementes, você rejeitaria, não colocaria na boca. Mas se eu lhe apresentasse os frutos daquela semente, você ficaria tentado ou tentada a recebê-los. O que é que eu quero dizer com isso? Que também na provação a gente precisa substituir a semente pelo fruto. Por quê? Porque o que o texto está me dizendo é que a provação é apenas semente. E eu tenho que estar com os meus olhos voltados para o fruto. O que é que isso vai gerar na minha vida? Não julgue o processo em função da semente. Se alguém fosse avaliar o futuro, ou o processo a partir de uma semente, de uma grande árvore, de uma mangueira, iria, não, eu não acredito que tudo isso possa estar ali dentro deste grão, dentro deste caco. Não acredito. Mas é só uma questão de tempo, é só uma questão de germinar, é só uma questão de produzir. E eu quero lhe dizer que não há provação na minha vida ou na sua vida que não venha produzir, gerar. E aí o texto sagrado vai falar dos frutos, e aqui o fruto é chamado de perseverança. Uma outra palavra que eu já mencionei aqui, inclusive na sua forma grega, o pomone. O pomone ou o pomone, ela significa, precisa ser entendido, não sei qual a sua tradução, porque algumas traduções, ao invés de perseverança, vão trazer a palavra paciência. Só que paciência é pouco para descrever o que é o pomone. E perseverança também, porque perseverança e paciência se fundem nesta palavra que aqui aparece. Não existe uma palavra só na língua portuguesa que possa traduzir esta palavra grega. É por esta razão que às vezes a gente diz assim, que o pomone é perseverar e se recusar a achar uma saída fácil quando as pressões da vida se tornam particularmente pesadas. É a firme atitude mental de quem não se curva diante de circunstâncias, nem se rende às provações. Sabe aquela figura de uma pessoa extremamente paciente, mas ao mesmo tempo perseverante? É como se fosse alguém que está lutando com todas as suas forças, mas com uma calma impressionante. Acabei de lhe descrever? É assim que você reage? Está ali envolvido, está mergulhado, está resolvendo isso, está fazendo aquilo, mas pense numa mulher serena, pense em um homem calmo. Ao mesmo tempo em que está lutando, não se deixa perturbar, permanece, imperturbável, mas está lutando, porque às vezes a gente pensa que ou a gente é paciente, ou a gente vai lutar. Se a gente vai lutar, a gente precisa parar de ser paciente. Se a gente for... Não é assim. O que o texto está dizendo é que as provações, elas podem produzir em mim exatamente esse casamento entre perseverança e paciência. Mas eu li o versículo 3, não foi? Só que o texto continua, falando ainda, abordando a questão da perseverança, no versículo 4. E no versículo 4 ele diz, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar alguma ou coisa alguma. O que eu percebi é que no versículo 4, Tiago está nos convidando agora a substituir o ainda não, o até quando. Meu Deus, quando será? Eu não tenho mais paciência, eu já estou cansado de esperar. Eu preciso substituir esse discurso por aquela coisa assim do logo logo. Daqui a pouco, só um pouco mais, aguarde, espere, está chegando, já está vindo. Quando eu faço isso, é que eu observo no texto, lá do Tiago capítulo 1, versículo 4, notem algumas palavras que para mim são extremamente fortes. Primeiro, quando ele diz assim, que a perseverança deve ter ação completa, não é pela metade.
Então é preciso que o processo seja completo, que ele chegue até o final. Eu não sei se você espera que o seu celular, a bateria do seu celular, fique carregada 100% para depois retirá-lo da tomada. Não sei quantos são extremamente cuidadosos com a bateria do seu aparelho. Mas essa é uma forma de preservar a vida das baterias dos aparelhos. Por quê? Porque às vezes a gente está tão corrido que não dá para esperar os 100%. Quando pegou uma carga pequena, aliás, um dia desses eu via alguém, estava em pé, colocando aqui, eu acho que estava precisando mandar uma mensagem, só esperando para tirar e mandar a mensagem ou ligar o aparelho. O que o texto está dizendo é que provação não é assim. Ela precisa ter, o que é que diz o texto? Ação completa. E depois eu vou voltar a este tema. Uma outra coisa que o texto vai falar sobre maturidade. Tiago está escrevendo para a igreja e está dizendo: eu sei que vocês estão dispersos, muita gente está sofrendo, sei que muitos de vocês perderam seus bens, sei que vocês têm enfrentado dificuldades, mas sejam maduros. Sejam maduros. Sabe o que é que ele está dizendo com isso? Que aquela igreja estava revelando o quê? Imaturidade diante dos... Sabe como você descobre se a pessoa ela é madura ou imatura? Exponha esta pessoa a uma situação de crise. É a melhor forma de descobrir até onde vai a maturidade daquela criatura. Se ela tem a capacidade de administrar os problemas. E depois o texto ainda vai mais longe, porque ele diz assim, olha, sem lhes faltar coisa alguma. Sabe? Quando eu pensei nessas palavras, eu comecei a perceber o seguinte: primeiro, que a provação não será abreviada. Por quê? Não diz o texto que ela precisa ser completa? Não vai parar, não vai. Enquanto ela não cumprir o propósito de Deus em sua vida, a provação não vai ser interrompida. Desculpa a expressão, mas ela só termina quando acaba. Ela precisa ser completa. Deus não vai suspender processos em função do meu conforto, porque Deus está interessado no meu caráter. Por mais difícil que esteja sendo, tem um tempo certo para acabar, e não adianta querer interromper esses processos. Eu li esse texto, e sabe o que eu percebi? Que a diferença entre a imaturidade e a maturidade é esse senso de completude, sabe? É quando você se sente completo. No texto, a maturidade espiritual é assim. O homem mais feliz, a mulher mais feliz, o homem maduro, a mulher madura, sabe, não é aquele que tem mais, mas é aquele que aprendeu que não necessita de tanto. Quanto mais eu tenho, isso não se converte em segurança, estabilidade ou felicidade, muito menos felicidade. O que o texto está dizendo é que quanto menos eu necessito, quanto mais eu me sinto completo, inteiro, maior é a maturidade espiritual que eu adquiri ao longo do tempo. E uma das coisas interessantes é que a provação ela costuma substituir uma espécie de faxina, uma longa lista de desejos por aquilo que de fato é essencial. Até você ser provado, você pensava que precisava de muito. Depois da provação você descobre que precisa de pouco, ou às vezes você não precisa de nada daquilo. Você pensou que se perdesse aquilo você ia morrer, não ia suportar, e descobriu que suportou. A provação, ela elimina tudo aquilo que é supérfluo, e só deixa aquilo que de fato é essencial na minha vida e na sua vida. E por fim, deixe-me lhe dizer, a provação, ela trabalha em nosso favor, e não contra nós. Deus não quer nos destruir quando permite que eu e você sejamos provados. O que Ele quer é que eu cresça, que eu amadureça. O que Ele quer é que eu me torne uma pessoa completa, inteira. O que Ele quer é que eu amadureça. E curiosamente a gente amadurece a partir de processos dolorosos. E se nós não exercitarmos esta visão de longo prazo e ficarmos na visão do imediato, jamais vamos entender os propósitos de Deus em meio às provações. Porque se você quiser entender o propósito de Deus, o para quê de Deus, não olha para cá, olha para lá, olha lá para frente, para o futuro. Porque às vezes só depois, e depois de muito tempo, é que você vai encontrar razões,
propósitos, graça, explicações, e aí você vai parar e vai dizer: meu Deus, eu agora entendo, porque precisei passar por tudo aquilo, por tudo aquilo.